Tudo bem? Estamos dando início a mais uma sequência, a mais um período de trabalhos na TV Barueri. Estamos iniciando hoje o programa de entrevistas Política News. E com muito prazer, eu vou entrevistar hoje nesse primeiro programa Newton César Tristão. Ele é sócio proprietário da empresa Opinião Pesquisas, que atua há 25 anos no mercado. Ele é um cientista político e sociólogo. Tem 48 anos, tem um filho e ele se formou na Escola de Sociologia Política. Newton, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui. Sinta-se à vontade, vamos promover aqui um bate-papo e trazer informação e conhecimento, acrescentar o conhecimento dos nossos telespectadores, da população aqui da nossa região oeste. Olá, Júlio. Estou aqui à inteira disposição de vocês e é um grande prazer estar participando desse seu programa. Newton, tem aqui no seu currículo, você é um consultor, analista político, e a abrangência do seu trabalho atinge diversos segmentos, tanto na esfera pública e na privada. Você é reconhecido pela elaboração de projetos com abordagem de enfoques diferenciados, resultantes de um contínuo processo de aprimoramento e adequação às necessidades de seus clientes, representando a vanguarda em pesquisas no Brasil. Mas como nós estamos num período eleitoral, né, eu queria abordar aqui com você, que você desse assim, uma explanada geral do que vem acontecendo no Brasil, na política atual. Esse problema de corrupção, esse problema que teve todo no governo do PT, o afastamento, né, prévio da presidente Dilma Rousseff, que vai ser julgada agora com impeachment. Você, como sociólogo, cientista político e proprietário da empresa de pesquisas, como que você vê esse cenário hoje no Brasil? Olha, Júlio, na verdade, se a gente averiguar com um pouco mais de cuidado, nós perceberemos que o mundo todo está passando por uma certa turbulência, né? A todo momento a gente vê problemas na Europa, agora a questão do golpe de Estado na Turquia, o Oriente Médio em convulsão bastante latente, os Estados Unidos passando por uma eleição atípica, né, com o Donald Trump, que até pouco tempo, seria impensável imaginar ele como presidente, candidato à presidência norte-americana com chances reais de vencer. Aqui na América Latina a gente pega diversos países também em estado de anomalia, principalmente a Venezuela, e o Brasil entra dentro desse contexto, né? O que eu acho que aconteceu nesse período foi justamente o desdobramento da falência de uma ideologia, né? O PT chega ao poder com Lula em 2002, começa a fazer uma gestão no sentido de implantar um projeto político duradouro de poder, baseados em doutrinas que eu acho que não representam mais o momento, o século XXI, que é as dinâmicas políticas, econômicas e sociais do século XXI, e inevitavelmente levou todo esse processo que nós estamos vivendo, né? Eu acho que a questão da corrupção está mais ligada à falência de um postulado político do que necessariamente uma atitude humana baseada na ganância. Sim, a gente estava até conversando aqui antes de iniciar a gravação do programa a respeito do político, que ele acaba misturando a função dele pública como político e ele como um empresário, ou algum familiar como empresário. Isso também é um fator que foi assim, preponderante para que houvesse essa explosão de corrupção no país de alguns anos para cá, não é verdade? É que você tem uma situação interessante. Nós temos abertura política, né, a partir de 1985, e você tinha grandes cabeças que foram os baluartes da resistência ao período de exceção, que vai de 64 a 85. Só que essas cabeças, elas foram perdendo ou desaparecendo em virtude de morte, em virtude de outras questões, e uma nova geração foi surgindo, que, por exemplo, são essas... Eu acho que o Lula é o último remanescente, né, dessa geração, né, que foi Tancredo Neves, né, o próprio Fernando Henrique, que participou ativamente hoje, é uma figura muito mais emblemática do que de atuação política. E você tem outro conjunto de gente atuando, que talvez não tenha entendido
a força e a necessidade de fortalecer o Estado democrático de direito no Brasil. Entendi. E que levou isso daí. Eu acho que o Eduardo Cunha é um desses exemplos, né? Que utilizou o Estado para instrumentalizar uma série de negócios que viabilizava todas as demandas pessoais e políticas dele, como o PT fez, como outros fizeram. Na verdade, houve empobrecimento intelectual da política, né? Quem viu Mário Covas agora se debruça diante dessas figuras, fala assim, nós perdemos essência, O próprio Franco nós perdemos envergadura. Franco Montoro, né? Era... Montoro, mesmo Brizola. Né? Até no campo da direita, Antônio Carlos Magalhães era muito melhor do que muito tudo melhor. Aí. E eu acho que um dos últimos moicanos que nós tivemos na política atual, né, que ainda não nos deixou aqui, né, é o senador lá do Rio Grande do Sul. Era, acho que um grande político que, com a aposentadoria dele, o Brasil perdeu um grande político. Na verdade, nós estamos perdendo os grandes políticos, por exemplo, Roberto Campos, no campo da direita. Ninguém substituiu o espaço dele. Pedro Simão, ninguém substituiu o espaço dele. Fernando Henrique, ninguém substituiu o espaço dele. Mário Covas, né? Hoje você tem uma figura, para José Serra, uma figura intelectual interessante, mas que muito pouco. Aécio Neves, Geraldo Alckmin, no meu ponto de vista, eles representam um empobrecimento do pensamento político. Sim, mas voltando à questão de pesquisa, nós temos uma matéria que nós fizemos no final de semana da convenção do PV em Araçariguama, né, da Lili Aimar, onde na sexta-feira foi divulgada uma pesquisa em que ela aparece com 52%. Vamos ver o depoimento da Lili e a gente volta para comentar. 52%, não é pouca coisa, né? Muito, mais de 50% dos eleitores da cidade, segundo a pesquisa, votariam em você. Como é que você recebeu essa notícia dessa pesquisa? Eu recebi com muita alegria. É claro que nós temos que manter a humildade sempre, os pés no chão. Vamos trabalhar cada vez mais, mas é motivo de muita alegria, né? Ver uma pesquisa, como eu disse, fruto de um trabalho feito de maneira séria, de maneira ética. Nós fomos muito agredidos pela nossa oposição, mas nós não revidamos, nós focamos no que nós queremos para a nossa cidade. Aí a pesquisa na sexta-feira, 52%. O que se dá esse fenômeno, que mesmo diante desse período turbulento da política, descrédito dos nossos políticos, esposa de um ex-prefeito de Araçariguama, né, que teve denúncias, né, não cabe aqui nós julgarmos se procede ou não procede, mas ele teve problemas na cidade e depois de alguns anos, né, ele não pode ser candidato, né, a esposa dele tem 52% na pesquisa. A que se dá esse fenômeno? Eu acredito o seguinte, algum tempo atrás, alguns teóricos aí do campo eleitoral, político eleitoral, diziam que essa eleição ia ser a eleição da novidade. Eu sempre me contrapus a essa ideia dizendo o seguinte, o novo pelo novo não significa nada. As pessoas querem inovação, querem novas ideias, querem mudança, mas dentro de um contexto que elas se sintam seguras, né? Você vir com o novo pelo novo, isso daí não vai adiantar. Eu acho que a Lili, primeiro, a Lili, ela, independente da situação conjugal com o ex-prefeito Carlos Aimar, ela tem uma atividade política, assim. Ela é vereadora de vários mandatos, ela sempre atuou politicamente muito forte na cidade, foi candidata a deputada, né, chegou a ser suplente, o que não significa que ela não seja reconhecida enquanto isso, né? Por outro lado, a gente tem uma situação muito difícil do atual prefeito Roque, que tem uma administração que não possui o apoio popular. Em virtude do quê? Em virtude de várias outras as administrações, como é o caso daqui da administração de Georântes em Barueri, como é o caso do G em Jandira e assim outras mais, que não se prepararam para administrar num período de crise. Ou seja, 2012 foi uma eleição de muitas promessas, né, de apontar para um futuro róseo, e o que a gente teve foi uma situação atípica da economia nacional, queda brutal de orçamento que jogou essas administrações numa situação de descrédito junto à população. A Lili, ela surge nesse cenário como uma alternativa para a superação desse momento. Uma, por ela ser mulher do ex-prefeito,
outra por ela ter uma vida política atuante e ser uma referência muito Mas forte. isso que eu ia te questionar. Esse vínculo com o ex-prefeito Carlos Aymar, naquilo que nós já conversamos hoje sobre a corrupção, sobre a situação do país, isso normalmente não dificultaria a condição da Lili como candidata, não dificultaria a campanha dela por vários e óbvios questionamentos. Não seria o normal? Se tivesse outra figura que tivesse se credenciado dentro desses valores que você acabou de colocar. Por exemplo, se você tivesse uma outra figura política com esses valores reconhecidos e que se tivesse contrapondo de maneira efetiva ao retorno da família Aymar, por exemplo, pode ser que sim. Só que não existe essa figura política. E na região parece que a gente também está um pouco empobrecido também dessa sucessão, né, desse aparecimento, salvo, acho que raras exceções, talvez como Itapevi, né, que tem o Igor, que foi eleito deputado estadual na eleição em 2014 e agora está muito bem em Itapevi, está pelo menos concorrendo ali num páreo duro com a ex-prefeita Ruth. Não, eu o coloco na condição de favorito. Eu acredito que hoje ele seja favorito. É o único na região que acho que talvez Osasco seja. também. Osasco, mas em Osasco ainda a gente tem o Giglio, tem o próprio O Lapas. Giglio será candidato? Sim, até agora parece que sim. Não, se o Parece Giglio que for sim. candidato- Eu acho que Osasco sai fora desse contexto. Nós ficaria apenas com Itapevi. Acho que só com Itapevi na região, porque aí você vem em Carapicuíba, tem o Marcos Neves, que já é da política, que parece que está muito bem também. Em Santana de Parnaíba, o próprio Elvis com o Silvinho, que é ex-prefeito, Barueri. Tem o Saulo, né, junto com que vai disputar com o ex-prefeito Rubens Furlan, um páreo duríssimo para o Saulo. Acho que as chances dele são assim. No fundo, O Saulo não existe. O que vai existir é uma eleição plebiscitária. Assim, é sim ao Furlan ou não? Tá a rejeição, o voto a rejeição. No fundo, os votos do Saulo tendem a ficar no campo dos votos daqueles que não querem votar no Furlan de jeito nenhum. Mas voltando àquilo que você falou a respeito de Araçariguama, a ausência de outros nomes, ou de novos nomes que tenham força, tendem ao povo até esquecer do que se já passou, né, do que foi, e a Lili encontra-se nessa condição, e acho que até merecedora, porque ela foi uma excelente vereadora, né, então, e ela tem o jeito, né, o jeito político, ela tem aquele jeito feminino para a coisa, né? Eu acho que a Lili é uma pessoa, eu até considero injustiça colocá-la numa situação, um patamar inferior ao do marido. Eu acho que a Lili tem uma vida política própria bastante significativa. E que mesmo que não fosse esposa do Aymar, eu acho que ela se continuaria configurando como favorita. Com certeza, eu acho que acho que não é o nome, é o trabalho que ela fez lá. Acho que eu acredito que sim. Agora a gente tem uma outra coisa, que é o seguinte, não é culpa do povo. O fato é o seguinte, não tem alternativa. A classe política ainda pensa como se estivéssemos na década de 80 e a sociedade está em 2016. Então existe um hiato aí, um fosso, que nesse momento é insuperável. O problema é você falar, mas por que a classe política está optando por esses nomes tradicionais? Porque não tem outros. Nenhuma outra liderança, com exceção, por exemplo, o Igor, que surgiu, né, nesse esteio, não existe uma opção palpável, segura, até porque quem começou agora a querer se despontar como novo, opta pelo populismo tradicional, né, como é o caso de Cajamar, como é o caso de Jundiaí. Que o povo já não aguenta mais. Você vai para ficar com um populista que a gente conhece, um populista de 25 anos, ficamos com o populista que a gente já conhece. E só indo nesse campo, né, nesse campo do novo, talvez seja por isso também que, não é no Brasil, nos Estados Unidos, mas talvez seja por isso que o Donald Trump, um mega empresário, bilionário, ele esteja ali com a chance sim, iminente de ganhar as eleições dos Estados Unidos, esse novo. Eu acho que a questão é tão... Se a gente pegar aqui, um dos motivos do recrudescimento da política no Brasil foi desde 2002, o PT está fazendo o discurso de nós contra eles.
quando você faz o discurso de nós contra eles, você necessariamente joga o outro campo contra você. Isso, divide. Só que até pouco tempo ele tinha a maioria do lado dele. Hoje ele perdeu essa maioria e o nosso contra eles virou uma equação desfavorável ao PT. O Trump, ele está ocupando um espaço desse discurso raivoso. Existe na sociedade americana uma visão xenófoba de que eles estão perdendo predominância, eles estão o americano ele tinha prerrogativas que hoje ele padece de ter acesso, e o Trump está dizendo que isso daí é culpa de imigrantes, de muçulmanos, de mexicanos, e que é a América para os americanos. O que ele está fazendo é o discurso que é muito parecido com o que os nazistas fizeram na Alemanha. E falar o seguinte para o povo, olha, todos os problemas que a gente está vivendo, se esses caras não estivessem aqui, nós não teríamos esses problemas. O Trump está renascendo o discurso fascista, né? Então, mas para o americano... Existe esse caldo de cultura. E tem esse sentimento, o americano tem esse sentimento, porque senão ele não estaria 6% à frente da Hillary. Acho que não dá tudo isso. Dá 3%. 8 a 45, acho. Na segunda-feira, no Estadão, pela manhã, saiu 5% e à noite saiu 6%. O que significa no universo americano é muito ponto. Muita coisa. Muita coisa. No universo americano é muita coisa. Não, claro que existe. Casa que falta feijão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Ou seja, se você tem uma sociedade onde todo mundo está feliz, onde as pessoas estão materialmente vivendo bem, as coisas estão em ordem, está tudo correndo sob controle, a tendência é esses discursos mais extremados não terem respaldo. Não tem respaldo, sim. Só que quando a pessoa começa a sentir que está perdendo, que a vida dela está piorando, que as coisas não estão do jeito que ela gostaria de ter, e aí vem um discurso do tipo, isso está acontecendo na sua vida, porque aquele fulano que devia estar no país dele está aqui, tomando seu espaço, aí começa a ganhar predominância. E nesse aspecto, né, você também é partidário da opinião de que a partir dos anos 80 teve assim, uma conversão após o período de exceção, uma conversão da cabeça do brasileiro, a mentalidade de conhecimento político. A esquerda foi quando teve o surgimento do PT, o fortalecimento do PT nos anos 80, depois dos anos 90 eles se estruturaram para ganhar as eleições em 2002. O Brasil fez assim uma virada à esquerda. Hoje, isso se inverteu, hoje se inverteu à direita. Não, mas não foi só o Brasil, foi um fenômeno continental. A Bolívia fez, o Equador fez, a Venezuela fez. Né? O Chile, dado a cultura do Chile, fez também, só que no Chile a esquerda não é igual à esquerda do resto do continente. O Uruguai fez também dentro de um outro modelo. A Argentina fez essa mudança de forma no kirchnerismo, né? Né? Então, quer dizer, houve uma mudança, uma guinada continental na direção da esquerda. Agora, depois desses escândalos, com essas manifestações, a volta do verde e amarelo, da bandeira do Brasil, esse sentimento patriótico, isso aí é mais um caminho mais à direita. Bom, a gente vai voltar, eu preciso chamar um break agora e a gente volta nesse assunto depois. Okay. A gente vai para um rápido comercial, daqui a pouco a gente volta, fique aí.